Sabe aquela mistura perfeita entre tecnologia e uma pitada de inovação? É isso que a Segbox traz para o jogo. Não é só sobre oferecer serviços de mídia e marketing digital. É sobre reinventar o jeito que a gente conecta pessoas e possibilidades. Somos um movimento que entende que o sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso. Então, se você quer acessar as ferramentas e o suporte que vão levar o seu negócio ao nível dos seus sonhos, a resposta é Segbox. Junte-se a nós e vamos juntos transformar o mercado de seguros. Segbox, conectando pessoas, criando possibilidades, entregando resultados. Olá, bom dia a todos. Quem está falando aqui é o Marcelo Tagliapietra, sou sócio e head de marketing aqui da Darwin Seguros. Tive uma trajetória aí na minha vida passando por agências de publicidade, fui dono de agência e sempre tive um objetivo na minha carreira aí de construir uma marca forte, uma empresa voltada para branding. Quando surgiu o convite do Beto e do Firmino, não pensei duas vezes e vim para cá para construir a marca Darwin. Uma curiosidade aqui, foi eu que dei o nome da Darwin Seguros. E hoje aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre branding, sobre a questão de como a gente consegue se conectar e atrair essa nova geração, que ela é muito complexa. Mas acho que o primeiro ponto, antes da gente entrar na questão de nova geração, é a gente entender um pouquinho do conceito de branding, né? Quando a gente fala sobre branding, sobre essa questão de marca, antigamente a gente tinha muito um viés, muito mais sobre questão de diferenciação em termos de identidade, né? Então, antes um símbolo, uma assinatura, era o que diferenciava as marcas. Mas hoje obviamente, tem muitas empresas do mesmo ramo, com o mesmo propósito, com as mesmas coisas, e o branding acabou se tornando uma ferramenta não de marketing, mas uma ferramenta de business, né? Antigamente era uma vertente, uma vertical, que era responsável pelo head de marketing, mas hoje mudou completamente. Eu acredito muito que o branding hoje, ele tem que ser uma disciplina que o CEO tem que ter domínio sobre ela, porque o branding, no fim, ele não é um ativo de comunicação, ele é uma bússola de business também. Se o seu posicionamento, o posicionamento da sua corretora é direcionado para algo, quando você for inovar em algum produto ou em alguma outra coisa, alguma decisão de negócio, você tem que estar de acordo com o seu posicionamento, com o propósito da sua marca, porque é isso que vai direcionar você a ter coerência em tudo, né, para conseguir se conectar com o seu público. E acho que quando a gente fala sobre business, o grande conceito que a gente tem, até inspirado aqui no nosso nome da Darwin, é que tudo sempre vai evoluir. Essa é a única certeza que a gente tem quando a gente está dentro do mundo dos negócios. E quando eu falo sobre evolução, eu gosto muito dessa frase aqui, onde é bem colocado que a mente humana, uma vez ampliada por uma nova ideia, ela nunca mais volta ao seu tamanho original. O que eu quero dizer com isso? Você se imagina hoje dentro da sua rotina, sem essas marcas dentro da sua rotina? Pô, você se imagina pegando um CD no carro, ao invés de conectar um Spotify? Você se imagina, pegando o telefone para ligar para a pizzaria, se você tem um iFood? Então, é exatamente isso que eu quis passar ali, sobre essa questão de que, uma vez ampliada a sua mente, não volta mais ao tamanho original. Então, a evolução, ela vai sendo sempre olhando para frente, né? Por que isso acontece? Porque sempre vai vir um sinal de mudança aqui, como vocês podem ver no slide. Esse sinal de mudança passa a se tornar um novo normal, e essa vai sendo a evolução, né? E normalmente, esse sinal de mudança, ele é muito influenciado pela geração que está vindo, né? A geração que vem com novos comportamentos. E no nosso caso aqui, hoje a gente vai fazer uma lupa dentro dessa geração, que é a tal da geração Z. E essa geração Z, eu fico pensando, né, eu sempre fui um pouco
tive essa questão de ser o mais novo nos negócios que eu entrei, fundei minha agência, etc. E eu olho, tipo, 1996 e 2012 e falo, meu, é muito novo, são jovens, muito jovens. E aí fico até abismado que, tipo, eles não viram nem Romário e Bebeto, né? Então, isso é até um pouco assustador, assim, mas a gente tem que entender essas pessoas justamente porque eles movimentam bilhões hoje de reais, são a nova geração que sempre vai ditar a questão econômica. E acho que o comportamento principal quando a gente olha para essa nova geração é que eles são nativos digitais. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês olharem de como que vem essas crianças hoje no mundo, né, com comportamentos desde o início completamente diferentes do que a gente teve. Então, como vocês podem ver, no filme, a gente vê simplesmente uma criança que não consegue nem falar, ela ainda não aprendeu a falar, mas ela já aprendeu que é muito mais adaptável para ela usar um iPad do que conseguir manusear uma revista. Ela tenta ali, né, diminuir, ampliar a notícia. E isso influencia muito na questão, quando a gente fala de business, né, de branding, qual que é a experiência, qual que é a jornada que a gente tem que proporcionar para essa geração. E para conseguir explicar isso, eu gosto sempre de voltar, dar um passo atrás, a gente olhar o passado para entender como a gente vai caminhar daqui para frente. Ou seja, quando a gente olha em questão de eras, a gente passou pela era industrial, que era uma era completamente como uma comunicação linear, uma metodologia linear, uma questão unidimensional e uma coisa totalmente segmentada. Hoje não, a gente vem para uma era digital onde toda a comunicação, toda a experiência, toda a jornada é totalmente não linear, é totalmente multidisciplinar e totalmente conectada. Mas o que é isso que você está falando? Muito simples. Quando a gente fala aqui a questão de mídia, por exemplo. A gente tinha ali toda a nossa rotina, né, de início, meio e fim. A gente acordava, pegava o jornal, assistia um noticiário, pegava o carro, ia para o trabalho, ouvindo rádio, passava pela questão dos outdoors nas ruas, depois a gente usava a revista ali como um momento de descontração, televisão, enfim. E tudo sempre com um emissor e o receptor ali, sempre sem ser interrompido, né? Agora não. Agora eu me pego, por exemplo, vendo esse filme que eu adoro, do Armagedon, do Bruce Willis, tem uma música que eu amo lá, que é do Aerosmith, acho que todo mundo aqui deve conhecer ela, e acontece um fenômeno, assim, porque normalmente a gente sempre está assistindo, né, e essa geração, então, nem se fala qualquer tipo de conteúdo com o celular na mão, e aí simplesmente a gente está assistindo o filme, a gente escuta uma música que a gente gosta, aí a gente pega o Shazam no celular, coloca perto da televisão, aí você já descobre o nome da música, procura no Spotify, adiciona na playlist, aí depois você quer entender como que é essa letra, né, traduzir essa letra para português, e aí depois você envia para uma pessoa que você lembrou e que você gostaria de indicar essa música. E tudo isso aconteceu em 1 minuto. Olha quantas plataformas e quantos processos aqui foram feitos dentro de 1 minuto. Uma jornada totalmente comunicada, totalmente conectada. E aí, a gente começa a perceber essa questão da fragmentação. Como que você vai gerar atenção desse usuário? Olha isso. Porque, além de tudo isso que a gente está vendo, hoje a gente tem ali uma capacidade das pessoas de prestar atenção que passou de 2,5 minutos para 45 segundos. E aí eu fico pensando, olha o desafio de quem hoje trabalha em termos de comunicação para fidelizar ou fixar uma marca na cabeça de uma pessoa. Você tem 45 segundos com tudo isso acontecendo, com tudo isso ali dentro da cabeça da pessoa, tudo conectado, fragmentado, você pula de uma plataforma, vê. Como que a gente faz isso? Então, a pergunta que eu fico aqui é, quando vocês fazem uma jornada dentro da corretora de vocês, como que ela é?
ela é burocrática, ela precisa passar por um processo linear e segmentado, ou ela já consegue trazer essa questão da conexão, de uma jornada conectada, de uma jornada não linear, de uma jornada onde você consegue dar o poder na mão do usuário. E quando eu falo disso, foi uma coisa que a gente se atentou muito aqui na Darwin, né? Então, por exemplo, aqui no nosso aplicativo, não é uma jornada linear ali, quando a gente está falando, se comunicando com o nosso usuário, quando ele está usando o nosso produto, né? Pô, ele teve uma assistência, ou precisa acionar um sinistro, ou ele precisa alterar o modo de pagamento, ou ele precisa da questão do endosso, ver a questão do preço dele para o próximo mês, já pensar na oficina que ele vai querer que o carro dele seja consertado, ele já consegue fazer isso também em menos de um minuto. Tudo de uma forma não linear, mas que ele tem o poder na mão dele ali para ele conseguir fazer tudo ao alcance e na velocidade que ele precisa. Então, esse fica meu questionamento aqui. Qual que é a jornada que hoje vocês estão proporcionando para os clientes que vocês têm aí na corretora? Por quê? Por que isso é importante? Porque, olha isso, teve uma pesquisa com a geração Z que ele pergunta o que é mais relevante para eles hoje, para uma possível decisão de compra. Óbvio, o preço sempre vai ser relevante, mas olha isso, para eles conveniência é mais importante ainda. O que isso quer dizer? Que eles estão dispostos a pagar mais por um produto e um serviço que seja conveniente para eles, que traga uma jornada totalmente descomplicada, conectada e não linear, que tem o poder na mão dele. Então essa fica a minha provocação. Por isso que na Darwin, quando a gente olha conveniência e preço, a gente trouxe esses dois elementos muito fortes. Conveniência porque ele resolve tudo do aplicativo dele da forma que ele quiser, na hora que ele quiser, e preço porque o preço está na mão dele. Depende somente dele para ele conseguir mexer nessa parte. O poder, ele está totalmente empoderado. Acho que essa é a questão dessa nova geração. Quanto você deixa o seu cliente empoderado de tomar as decisões dele, na hora que ele quiser. Então, essa fica a minha primeira provocação. A segunda provocação que eu tenho para vocês é: o serviço que vocês oferecem, a experiência que vocês oferecem é customizada? Ou você trata o cliente de forma generalista? Porque isso é extremamente relevante. Hoje, por exemplo, essa geração, a gente ficava falando, né, antigamente, há pouco tempo atrás, nem antigamente, a inteligência artificial é uma tendência. Não, não é uma tendência. Hoje as pesquisas já mostram aqui 52% dessa geração esperam personalização por inteligência artificial. Então, a gente tem que estar sempre olhando para isso, para não entender que isso é uma coisa futura. Hoje as velocidades acontecem muito rápidas. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, sobre personalização, integrando com inteligência artificial. Poxa, eu não estou te oferecendo um preço que é generalista, estou te oferecendo um preço personalizado. Você vai ali, você entra no seu aplicativo, você vê qual que é o seu nível em cima da telemetria e você entende o porquê o seu nível e a sua nota é essa. Porque o seu nível de exposição é bom, mas você anda mexendo muito no celular aqui, na atenção na pista, e isso você pode melhorar. Ou seja, eu estou empoderando ele, eu estou mostrando para ele qual é o caminho que ele precisa fazer para conseguir a meta dele ali dentro do meu produto. E, obviamente, diminuir o preço dele. E, pegando o gancho disso que eu estava falando sobre a personalização, a gente começa a entrar dentro de um outro assunto muito forte para essa nova geração, que é: por que eu não posso ter o preço personalizado, por exemplo, nas outras seguradoras? Por que eu preciso pagar pelos outros? Porque a gente sabe que ele paga pela média dos maus motoristas. Por que eu preciso fazer isso? Ele já é um usuário e uma geração que exige muita transparência das marcas. Quantas marcas a gente tem visto aí sobre a questão de cancelamentos em redes sociais, o quanto a notícia e um falso depoimento ou uma falsa propósito que faz isso, mas no fim não faz. Qual é a velocidade que essa geração cancela essas empresas? Porque é uma coisa que eu sempre falo, principalmente quando eu vou dar algum tipo de palestra, e aqui mesmo na Darwin, uma coisa que a gente tem que praticar, e a gente pratica muito aqui dentro, que é: marca não é tapume. Não adianta ser bonito por fora. Se as coisas não são verdadeiras e reais, hoje essa geração totalmente conectada vai descobrir.
Então, a transparência é fundamental quando se fala com essa geração aqui. Não é à toa que hoje 60% da geração Z escolhe produtos porque são feitos por pequenas empresas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles querem marcas verdadeiras, eles querem marcas que realmente têm propósitos autênticos, propósitos originais, e que não simplesmente tem uma área interna ali que acompanha o comportamento deles e começa a criar algum tipo de comunicação simplesmente para criar o tipo de conexão, de propósito com eles. Eles querem verdade. Então, quando eu falo de propósito aqui, de novo, você trata isso de uma forma porque os outros vão pensar, ou qual é o propósito da sua empresa? E aí, quando você for olhar o propósito da sua empresa, escava, eu sempre falo que ninguém cria propósitos. Propósito se escava, né? Porque tem que ser uma coisa que você olhe e fale, qual que é o propósito da minha corretora? O que eu quero fazer? Porque isso hoje é muito importante, né? É você se diferenciar pela parte intangível que eu chamo da marca, que é a questão do propósito, é fundamental. E eu trago essa frase aqui para vocês entenderem o quanto isso é importante hoje. Que é uma frase do livro Freakonomics, onde ele fala: a sociedade do excesso tem um excesso de empresas similares que empregam pessoas similares, de formação similar, com ideias similares, que produzem coisas similares, por preços similares e de qualidade similar. E aí, na gôndola, eu vou escolher qual? Eu vou escolher aquele que se conecta comigo, se conecta com meus valores, se conecta com a forma de comunicar, a forma de eu ver o mundo. Por isso que eu falei lá desde o início, né? Não é uma decisão mais simplesmente de marketing, quando a gente fala de brand, é uma decisão de negócio. A forma como a gente vai produzir, por exemplo, vou fazer um sabonete. Eu vou escolher pela minha índole, pelos meus valores, um sabonete que não é testado em animais ou um sabonete que é. Às vezes eu vou querer pagar um pouquinho mais por isso, justamente por causa da questão de valores. Então, o propósito hoje e a questão do brand envolve todas as áreas de negócio. E aí, todo mundo me fala, mas essa questão é muito de filantropia, né? Tipo, putz, conversa para boi dormir. Não, traz resultado. Eu vou mostrar um case aqui para vocês que eu acho fantástico, que mostra o quanto o propósito ele é uma questão que gere valor para a marca, não só em termos intangíveis, mas em termos de grana mesmo, né? Falando aqui a língua mais simples. Então, eu vou mostrar o case aqui e depois eu explico o que eu vi de tão interessante nesse case. In the news tonight, another Black Friday has arrived. Retailers opening their doors earlier this year. Erupting when someone tried to cut the It was a chaotic scene. Taking a stand against the Black Friday frenzy, a major retailer is refusing to open on Black Friday this year. Global retailer REI, all of its locations will be closed on Black Friday. And it won't be processing any sales online. It will pay employees to take Black Friday off and spend time outdoors. This Black Friday, we're closing all 143 of our stores. We're going to be in the mountains and in the aisles. Join us on November 27th at Opting Outside. More retailers are joining REI, deciding to close their doors on Black Friday.
Então é isso que eu falo quando a gente se comunica e traz o conceito de propósito, né? O propósito que eu falo do tapume lá, que eu comuniquei com vocês, é exatamente sobre isso. A gente está falando de uma marca aqui que abriu mão do Black Friday, e é uma marca que tem o propósito de te encorajar a sair de casa, a ir fazer uma trilha, então é sobre artigos envolvendo essa questão desses tipos de esporte, e simplesmente eles tomam a decisão de fechar todas as lojas na data que tem um dos maiores picos de vendas nos Estados Unidos, que é a Black Friday. Olha a decisão que eles tomaram. Por que eles tomaram essa decisão? Porque branding é business, não é só uma questão de marketing. Eles fecharam tudo isso pelo propósito deles de estimularem as pessoas a não ficarem dentro de loja nessa data e aproveitar para sair de casa, para fazer uma trilha, para viver a natureza. E tudo isso que eles fizeram conecta com as pessoas. Quanto custa 6,7 bilhões de comunicações, impressões em PR orgânico? Quanto custa isso? Quanto custa 1,2 bi de menções em redes sociais? Pessoas postando sobre a sua marca, postando sobre a sua atitude como marca. Quanto custa isso, né? Então, quando eu falo de propósito, desde que ele seja verdadeiro e ele seja tratado como business e não como marketing, como comunicação, isso traz um retorno gigantesco. Por isso eu pergunto para vocês, né, qual que é o propósito da corretora de vocês? E, de novo, não é responsabilidade social, não é filantropia, é estratégia de negócio. Tanto que tem aqui um estudo que eu trago da Millward Brown, que é uma consultoria, que eles mostram aqui, né, dentro desse primeiro aqui que está escrito bonding, é a questão de significado. Você passa de lá embaixo, que é awareness, que é conhecimento, relevância, performance, advantage e significado. As marcas que conseguem atingir isso que eu chamo de bonding aqui, têm 10 vezes mais probabilidade de comprar um consumidor do que uma marca que trata o usuário só de forma racional. Então, essa é uma reflexão muito importante, e desde que você venda a verdade, porque isso realmente conecta as pessoas e faz com que as pessoas queiram consumir o seu produto, independente do preço. Hoje a gente sabe como é difícil vender um seguro, né? Porque a gente às vezes só está vendendo a questão de atributos racionais. Mas será que a gente não tem que vender para o nosso usuário, para o nosso cliente, conveniência, a customização, o fato de eles poderem personalizar o produto deles, de fazer um bem para o trânsito também, etc. E falam, putz, mas isso é muito novo, né? Não, teve empresa que descobriu isso muito tempo atrás e por isso está no lugar que está hoje, que é a Disney. A Disney, quando foi lançar a Disneylândia, eles tiveram uma negociação com a TV aberta ali, que eles teriam 5 minutos para comunicar o lançamento do parque. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que eles quiseram mostrar nesses 5 minutos? Eles quiseram mostrar o produto deles, que é a montanha-russa, a Coca-Cola, os personagens, os brinquedos, ou eles queriam mostrar a essência do que é a Disney, que é a questão da magia, a questão de um ambiente mágico. Eles fizeram exatamente isso durante os 5 minutos na TV.
Então, eles simplesmente pegaram 5 minutos que eles tinham de TV aberta para os Estados Unidos inteiro, e ao invés de mostrar os atributos de produto parque, eles simplesmente colocaram o Walt Disney, que é o fundador da empresa, com todos os funcionários do parque fazendo um coral e cantando com balões subindo. Por quê? Porque a Disney não é sobre parque, sobre montanha-russa, é sobre um lugar mágico. É um lugar que você se desconecta desse mundo que a gente vive, que você só tem conexão com coisas boas. Esse é o propósito deles. E foi por isso que se tornou o grande case que é até hoje, que é sobre magia e não sobre tijolo ou sobre uma montanha-russa, porque isso passa. O que mantém a Disney é essa essência que vai fazendo ela evoluir conforme o tempo nos aspectos tangíveis, porque a tecnologia está aí, mas a essência jamais muda. E foi justamente isso também o nosso produto aqui, quando a gente pensa na Darwin, não é só sobre a questão do preço, né? Sobre a pessoa estimular a pessoa a dirigir melhor, para ela conseguir um preço mais adequado com o perfil dela e justo. É também sobre estimular a dirigir com empatia. A gente tem aí hoje o país com um dos países com o maior número de acidentes no mundo. Qual é o valor disso? Qual é o valor aí? A gente está vendo, né? São Paulo aqui, principalmente, com um ar com a pior qualidade do mundo. E a gente estimula a pessoa a, às vezes, optar por outros meios de transporte. Pô, eu vou pegar o carro aqui para ir na padaria aqui do lado. Não, vou estimular também ele a ter esse tipo de conscientização. E, by the way, a consequência é diminuir o preço dele. E mais do que isso também, vem aquela questão de novo. Eu sei que todo mundo fala sobre isso, sobre a questão dos 70%, mas é verdade. Esse produto aqui também, na forma de inovar, como a gente inovou na precificação, possibilita com que as pessoas tenham acesso, e é uma coisa que para mim tem que ser básica para todos, que é direito de proteger o que conquistou. Então, o propósito hoje, ele passa por uma reflexão do usuário que é muito relevante. E eu deixo essa provocação aqui para vocês. Qual é o propósito de vocês? Vocês não podem vender apenas um seguro ou um preço. Qual que é o serviço, a experiência, o propósito que a sua corretora vai levar para esse usuário? Eu sei que a gente tem o tema aqui da nova geração, mas isso passa a se tornar o mainstream que eu falei ali em cima, né? O novo normal. Que nem a Darwin não é só para a nova geração. Óbvio, tem uma grande entrada para esse tipo de público aqui, mas a Darwin também é para as pessoas mais velhas que querem proporcionar mais empatia no trânsito, que nunca tiveram seguro e agora têm a oportunidade de ter com o nosso produto. Enfim, não se trata aqui só de quando eu falo desse tema, olhando para uma geração Z, mas sim olhando para o novo normal, quando a gente fala de business e de marca. Agora que eu trouxe para vocês questão de jornada, experiência, personalização, propósito, transparência, e aí eu trouxe aqui a imagem do Rock, que é como você vai fazer essa nova geração e as pessoas normais com esse novo consumidor vir atrás de vocês, se conectarem. Eu vou falar também como vocês vão chegar até eles, né? Acho que como já seria meio óbvio a gente falar isso, obviamente social media, se tratando de uma geração Z, é o canal que eles estão presentes, é o canal que eles usam como inspiração para suas compras, é o dobro da geração X, por exemplo, para vocês terem noção do tamanho disso. Então, eles usam as mídias sociais como inspiração para suas compras. E, além disso, 71%, olha a relevância, preferem descobrir novos produtos através das redes sociais. Ou seja, a gente tem que estar lá. O grande problema é como a gente tem que estar lá. Porque eu fico perguntando para vocês, eu faço uma pergunta aqui para vocês refletirem aí 3 segundos. Quem que é o concorrente de vocês nas redes sociais? Vocês sabem? Porque eu sempre falo aqui para o meu time, quem são os nossos concorrentes? E aí eles começam a citar as nossas seguradoras concorrentes. E quando você pensa em rede social, eu não acredito que elas são as nossas concorrentes. Nossos concorrentes é esse PUG,
esse aqui, esse bulldog francês andando de skate. Por que ele é meu concorrente? Porque eu tenho que ser mais relevante que ele. As pessoas vão curtir e vão dar atenção para esse vídeo ou dão atenção para a minha comunicação? Então, a minha concorrente não são as seguradoras. São esse tipo de conteúdo. Então, sempre que vocês forem pensar em redes sociais, pensem nessa palavra. Como eu vou ser relevante? Como o meu conteúdo pode ser mais impactante, mais relevante que um bulldog andando de skate? Pensem nisso. Isso vai fazer com que vocês reflitam sobre os conteúdos até que o nosso próprio mercado coloca hoje nas redes sociais. Primeiro ponto, conteúdo não é anúncio. Entenda o papel dos canais. Uma coisa é você fazer um anúncio numa televisão, ou você comprar um patrocinado. Isso, beleza, acho que você tem que comunicar, fazer um anúncio ali sobre o seu produto, mas conteúdo não é anúncio. As pessoas querem um conteúdo que seja relevante para elas. Outra coisa, casco. A gente sabe o quão complexo é o nosso mercado para o usuário, as nomenclaturas. Mas você acha que a hora que ele está ali, passando no feed dele, né, na nossa vida em feed hoje, ele vai parar para querer entender o que é casco? Qual momento da jornada ele vai querer entender o que é casco? Ele vai querer entender o que é casco na jornada quando acontecer algum tipo de problema com ele e o nosso serviço, nossa jornada ser simples o suficiente para que ele consiga entender isso de forma natural. Mas ali no momento de se comunicar com ele, eu não acredito muito que isso é relevante naquele momento da jornada que o usuário está com a sua empresa. Outra coisa, lembra que eu falei da capacidade hoje de 45 segundos das pessoas prestarem atenção? Você pararia para ver um vídeo de 8 minutos sobre como escolher uma cobertura que cabe no seu bolso? Ou seja, aqui é outro dado que eu trago. Você pararia para ver? Porque essa geração não. 41% preferem vídeos curtos. Não é à toa que o TikTok é um sucesso hoje. Então, pensem nisso, em relevância de conteúdo. É uma coisa que a gente se esforça muito aqui dentro. Porque a gente sabe o quanto complexo é o nosso mercado para as pessoas. Então, aqui na Darwin, a gente tentou fazer um processo inverso. Ao invés de a gente ficar criando conteúdo para ensinar o mercado de seguros para as pessoas, por que a gente não pega um pouco sobre o comportamento das pessoas e ensina o mercado de seguros? E aí a gente, entre em nossas redes sociais, vocês vão ver como a gente comunica isso e a gente se esforça para ser mais relevante em termos de conteúdo do que o Bulldog. Então, por exemplo, a gente fez no Dia do Amigo, né? O inimigo de amigo meu é meu inimigo, que é, por exemplo, a gente sabe o quanto é frustrante quando vem uma pomba depois que você lavou o seu carro e, vai lá e faz aquilo lá que você já sabe. A gente falou, nessa semana, com quem aconteceu isso, manda uma foto que vai ganhar uma lavagem de graça. Quanto custa para fazer isso? Mas também está no nosso posicionamento aqui de tratar o seguro de uma forma leve, de estar próximo do usuário, de fazer com que ele queira se conectar com uma seguradora, que é uma coisa que é difícil de fazer. E olha quanto, a gente teve um resultado super legal dos caras mandando foto, dando risada, se conectando, falando, que massa que vocês estão fazendo. Outra coisa, faça parte da conversa, entre nas conversas. Por exemplo, esse aqui, a gente pegou a onda do ganhador do filme do Oscar e a gente brincou com o título do filme, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que é o nosso aplicativo. Nosso aplicativo, ele consegue entregar isso para os nossos usuários. E o terceiro ponto que a gente trouxe aqui também é seja próximo e humano. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu, que não necessariamente a gente precisa fazer conteúdos lindos, conteúdos com alto grau de design, Não, às vezes a gente só precisa ser próximo, a gente só precisa ser humano, se comunicar como uma pessoa. A gente colocou aqui, um dia a gente viu uma meia sobrando aqui, falou, gente, sobrou apenas uma meia da Darwin. Teve mais de 100 comentários, direct o tempo todo, gente pedindo essa meia, falando que trocava por ela, teve gente que queria trocar um pincher por ela, enfim.
gente fazendo propostas absurdas para a gente para ganhar essa meia. Então, de novo, procure entender qual é a relevância que você tem hoje na jornada desse usuário, qual é o propósito que você quer atingir, qual é a experiência que você quer proporcionar e transforma isso num conteúdo. Mas lembre sempre do Bulldog andando de skate. E outra coisa importantíssima que não podemos deixar de falar, influenciadores. Eu sei que não é uma coisa atrativa para se conhecer às vezes, né? Tipo, a gente sabe o número que tem de influenciadores hoje, mas eles fazem parte hoje da nossa cultura de comunicação. Hoje o Brasil é o segundo país que mais segue influenciadores no mundo. E 55% da geração G procuram essas recomendações dos influenciadores para tomarem suas decisões de compra. E aí você vai falar, puta, mas esses caras estão cobrando uma nota hoje, eles estão, não tem esse investimento para fazer em termos de comunicação. Aposta no micro. Às vezes você está localizado numa cidade que existe uma pessoa ali dentro do contexto social que ela é uma pequena influenciadora. E o bom dos micros influenciadores, que são esses com poucos seguidores, é que eles passam confiança e credibilidade. A gente sabe o quanto é importante no nosso mercado a questão de confiança e credibilidade. Não são pessoas que estão ali ganhando milhões, né, com grandes marcas para tentar te influenciar, e às vezes eles nem usam aquelas marcas. Aqui não, nos micros a gente consegue enxergar mais essa questão. Então é uma grande oportunidade aí de você entender quais são os micros influenciadores da sua região que podem ajudar vocês a levarem a sua marca e esse conteúdo para os potenciais clientes. Enfim, gente, estou chegando no fim aqui do meu tempo. Queria agradecer. Primeiro, eu também gostaria de falar que hoje a Darwin é uma empresa, uma seguradora 100% voltada para o corretor. A gente lançou o nosso Instagram aqui para se comunicar com vocês, de trazer novidades, promos exclusivas, também ajudar vocês no processo de vendas. A gente sabe que é um produto novo, que não é fácil essa adaptação, mas que a gente quer ajudar vocês a entender cada vez mais e conseguir aumentar as vendas com um produto diferente, que vem com uma nova proposta, tanto de experiência, quanto de jornada, quanto de preço, quanto de propósito para o seu cliente. E, obviamente, além de tudo isso que eu apresentei aqui, muito mais olhando, tentando trazer para vocês conceitos, para vocês estimularem dentro da empresa de vocês para atingir os clientes potenciais, eu peço aqui que vocês acompanhem a palestra do Alex, que vai trazer várias coisas legais do que a gente fez dentro desses conceitos, olhando para o corretor. São várias ativações, várias iniciativas, vários conceitos bacanas, então peço que vocês entrem na aula dele, que está incrível. Eu mesmo já vi pelo menos umas 10 e vou assistir a 11ª, porque realmente é muito bom e traz reflexões excelentes. Então não deixa de seguir lá para vocês verem, criticarem, curtirem e estarem com a gente dentro dessa jornada. Então, muito obrigado, espero que eu tenha ajudado. Muito propósito, muito branding, muita relevância para vocês. E sempre pensem nessa questão de evolução, o mundo vai evoluir. O importante é você estar com a sua essência e sempre ser relevante para o seu cliente. Obrigado.